queridos inscritos, bem-vindos ao Cirele Cast, seu podcast semanal de psicologia. Aqui nós teremos convidados psicólogos, onde você vai aprender sobre várias personalidades desse mundo da saúde mental. E hoje nós temos um convidado super especial, ele que é psicólogo clínico pela abordagem da TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, também atua na área esportiva, com foco atualmente no tênis, e possui suas raízes de descendência oriental. Com vocês, Thiago Haru. Obrigado, Lia. É um prazer imenso estar aqui participando do seu podcast. Eu que agradeço de você ter aceitado o convite. É muito bom ter você aqui. Para quem não conhece, o Thiago, ele estudou comigo na faculdade, então a gente já tem essa amizade aí de alguns anos na faculdade e é muito bom ter você aqui no nosso estúdio. Prazer, como já disse. É um prazer também estar vivenciando uma etapa da sua vida no podcast. Então, Obrigada. é uma honra estar aqui, porque eu vivenciei experiência com você na faculdade e agora estar aqui Sim. nesse desafio aqui para você e estar contribuindo aqui com um pouco da minha trajetória, com um pouco da minha história e com um pouco da minha vivência. E assim, você é de uma área totalmente diferente da psicologia. Acredito que muita gente que nos acompanha aqui não sabe que existe, né, essa área da psicologia esportiva. Então, me conta um pouquinho mais como que surgiu o seu interesse pela psicologia esportiva, como que foi ingressar nesse mercado de trabalho. Bom, o interesse surgiu no final da faculdade, então é algo que eu digo muito, né, para esse meu começo, que foi unir o útil ao agradável. Por quê? Porque a psicologia é uma área muito útil e a área do esporte que eu vi que é uma área que sempre me agradou. Então, sempre via futebol, sempre via outros esportes também. E eu achava muito interessante a vida dos atletas, como eles competiam. E lá no final da faculdade, eu tive esse interesse, então eu pesquisei muito, então eu via muitos vídeos falando sobre a psicologia, como a psicologia poderia ajudar atletas. Então é uma área nova, é uma área moderna, Sim. sim, então é uma área que eu fui estudar e eu me deslumbrei, achei fantástica e cada vez mais que eu entro em contato com essa área, eu fico maravilhado, eu quero estudar mais, eu quero ajudar mais atletas e, enfim, contando como eu entrei na área, na vida mesmo, na psicologia do esporte. Eu conheci através do Thiago Almeida, que é um preparador físico, inclusive é namorado da minha prima, e ele me apresentou um head coach, que é o Thiago Lopes, que ele já foi um ex-atleta de tênis, né? Então ele me apresentou, então ali eu vi a chance de poder trabalhar nessa área que é incrível. Então, ali ele tem atletas juvenis e eu trabalho com ele hoje, atualmente. Então, ali eu posso ajudar atletas que há para ter essa relação, né, da alta performance com a saúde mental Que deles. é muito importante, né? Muito, muito. E ali eu tive a chance de estudar mais para atuar na área prática ali. Isso foi muito interessante. E trabalhar com o que você ama, né, é uma coisa incrível, né? E que bom que você conseguiu ter esse olhar, né, de ingressar numa área da psicologia que você tanto se identifica, né? Eu acho isso incrível, assim. E como que foi os principais desafios, assim, de ingressar? Você começou a estudar um pouco mais sobre a área? Como é que foi, assim, a atuação em si? Como eu nunca tive nada em relação à parte da psicologia esportiva na faculdade, então eu procurei me desenvolver ao máximo em relação a estudos, livros. Então eu procurei pessoas experientes. Então uma pessoa que me ajudou muito é a Pamela Brás. Então ela foi uma pessoa sensacional, uma pessoa experiente que me ajudou nesse início. Foi muito bacana. Então ela me ajudou um pouco com todo o conhecimento dela. Isso foi muito interessante. Outro que me ajudou através de vídeos e um pouco de contato foi o professor João Ricardo Kozak, que ele é psicólogo do esporte, mas também ele é da Federação Paulista de Psicologia do Esporte. Então, ele é uma referência na área, com mais de 30 anos de experiência. Então, eu fui ver conteúdos dele, foi muito interessante estudar e adquirir conhecimentos para eu colocar
na prática e poder ajudar atletas. E como eu trabalho com atletas juvenis, então ali eu tive que ter um desafio maior. Por quê? Porque ali são atletas que eles estão começando, né? Então, tem desde dos 9 até os 8 anos. Então, ali eles são atletas juvenis. Então, tem toda a questão da família, a questão do tênis. Então, como que eu vou desenvolver? Então, tem toda essa dinâmica. E ali eu dou suporte para a comissão técnica. Então, foi e está sendo um desafio bem interessante, um desafio que nossa, que eu tenho um prazer enorme. Que legal. E essa questão, né, de toda a pressão psicológica, né, nos treinos, também no jogo, é algo que o psicólogo pode estar abordando, né? Ainda mais juvenis. Que interessante. Eu não sabia essa questão da faixa etária, né, que você trabalhava, mas que legal. Você atende também de forma clínica também, na área Sim. clínica também, né? Então você concilia esses dois campos da psicologia, né? E você falou um pouquinho sobre que você participou de um congresso. Como que foi esse congresso? Eu participei ano passado, foi em novembro, do Combip, que foi Uhum. um congresso de psicologia do esporte internacional e também nacional. Foram 4 dias Que que foram legal. sensacionais. Então, eu fiquei sabendo através da Pamela Brás. E ela me indicou, então eu consegui ir. E ali eu tive contato com psicólogos do esporte muito experientes, referências na área, e foi muito bacana. Então ali, nossa, foi uma experiência incrível, porque ali tive conteúdos que, nossa, eu fiquei maravilhado. E a clínica é uma área que mais abrangente, mais conhecida na área da psicologia, né? O esporte já é uma área um pouco mais restrita, né? Então, com certeza você não tinha tantos contatos, né? E você conseguiu fazer esse network com essas pessoas que trabalham na mesma área, né? Isso deve ter sido ótimo para você, né? E na clínica você é da TCC, teoria cognitivo Uhum. comportamental. Como que foi essa questão da escolha pela abordagem, como que você conseguiu se decidir, se identificar nessa abordagem? Durante a graduação, nos é apresentado muitas abordagens, muitas visões diferentes. E eu sempre gostei de ver como que o comportamento se relaciona com o que a gente aprende, assim, na faculdade. E o comportamento, as emoções e toda essa relação me surpreendeu muito. Então fiquei muito maravilhado com o que me foi apresentado no sentido de que como que a questão da neurociência pode ser relacionada com a TCC. Então, como que as emoções estão ligadas ao comportamento. E hoje, na minha prática, tanto na prática clínica quanto a parte do esporte, ela se relaciona. Então, como que eu posso ver o indivíduo, o ser humano, como um Sim. ser biológico, como um ser social, e, enfim, com toda a esfera que ele tem. Então é muito bacana isso. Legal. E a gente falou um pouquinho mais sobre a sua parte profissional, né? O Tiago como psicólogo. E me conta um pouquinho mais como que é o Tiago nos bastidores, que é um dos focos, né, do nosso podcast, é apresentar como que é esse profissional de psicologia nos bastidores, né? Fora da vida profissional. Como que é a sua vida? Conta um pouquinho mais sobre hobbies, como que é a sua rotina. Hum. Então, minha rotina é um pouco intensa, né? Por causa que tenho que me dividir entre 2 áreas, então a área esportiva, a Sim. área clínica. Então tem muitas demandas durante a semana. Então é uma área que eu fico com muito prazer em trabalhar, mas também há um cansaço por causa da rotina, realmente. Mas, enfim, falando sobre quem é o Thiago, fora um pouco da psicologia, ele é um cara tranquilo, então, nossa, eu gosto de ficar em casa, então cozinhar um pouco, então sair, curtir um pouquinho com os amigos. Daí eu gosto também de jogar jogos, então acompanhar também o esporte em geral, que é muito bacana. Então ver filmes, e enfim, como eu tenho a origem oriental, como você falou, então gosto de ficar sabendo também sobre animes, sobre a cultura, enfim, japonesa, que eu acho muito interessante. E, enfim, um pouco do que eu sou por trás dos bastidores.
Sim, você falando sobre isso, eu lembro que a gente, quando nós estávamos na faculdade, a gente foi num evento que foi na Paulista, né? Que tinha aquele, acho que era Japan House, né? Japan Que é House. isso, e é muito legal, né? Você conhecer sobre a cultura. Eu lembro que a gente, nesse dia, tinha aqueles finis que são, assim, bem. Que você não consegue achar com facilidade aqui no Brasil, né? Que são bem de Uhum. origem japonesa. E várias outras coisas também, perfumes também. No dia, eu lembro que tinha uma sessão aromática também. E é muito legal. E sobre a sua família, né, sua família de origem japonesa, tanto parte de pai, parte de Uhum. mãe, né? Como que é isso, sua família? Qual a parte da sua família que tá aqui no Brasil? Conta um pouquinho mais sobre isso. Então, a minha família, ela tem origem japonesa, então só que ela veio pro Brasil a partir da minha avó. Então, minha avó é do meu avô também. Então, eles vieram pra cá, enfim, durante a década de 40, mais ou menos. E assim estabeleceu toda a minha família. Então, a minha avó que teve uma vida bem difícil, enfim, no Brasil. Então, uma vida de imigrante. Enfim, foi estabelecendo. Então, tem alguns familiares que voltaram para o Japão e tem familiares que estão no Brasil. Então, ela não conseguiu manter a cultura, mas sempre que eu posso, eu tento entrar em contato com a cultura japonesa, porque eu acho muito interessante, faz parte da minha raiz. E, enfim, faz parte do que eu sou realmente. É muito bom, assim, manter, né, essas raízes, né, de familiares, ainda mais de imigrantes, né? A minha família é de origem italiana. Recentemente teve até um encontro da família Cirelli e pessoas assim de várias partes assim do Brasil, né, se reuniram para um encontro. Tem uma prima também que ela mora na Itália, ela é lá da Itália também. Ela fez todo um projeto de árvore genealógica. Ela fez lá, já tem alguns anos, tanto que tem que até atualizar essa árvore, porque já entraram novos integrantes, né, para a família, já nasceram, já outras pessoas da origem, né, da família. E é muito legal isso, sabe? De você. Tanto que eu tenho muito. Não sei se você já foi até o Japão, já teve alguma viagem, assim, alguma experiência? Então, eu vim para o Brasil, porque eu nasci lá. Então, Sim. eu nasci lá, daí com 2 anos e meio, mais ou menos, eu vim para o Brasil. Então, a partir de então, eu só fiquei no Brasil, eu nunca mais Você só teve retornei. essa experiência, Sim, sim. entendi, da sua infância ali, Uhum. né? De 2 anos. Que Mas ainda quero legal. retornar um dia para lá, para conhecer o lugar que eu nasci, realmente, ainda tenho essa Sim. vontade. Sim, que legal. Eu nunca fui para Itália, eu tenho muita vontade de, tanto que tá aí na minha listinha aí de sonhos, que é conhecer um pouco mais sobre as raízes da família. Tem muitas pessoas assim da família que moram lá, né? Então é muito muito interessante essa questão de culturas. Eu gosto bastante. E sobre tudo isso que você falou, né? Sobre a sua família, né? Sobre essas raízes, essa questão de você manter a essência da família é uma coisa muito muito importante, né? Eu acho que isso não só em culturas, né, Uhum. imigrantes, mas também em outros ambientes, né? E como que tá os seus projetos? Você tem algo assim que você já está idealizando no seu trabalho? Como que tem sido assim essa questão, essa perspectiva de futuro profissional para Hum. você? Então, o meu projeto, ainda esse ano, ou talvez no primeiro semestre do ano que vem, ingressar numa especialização, então, de fato, para eu ter uma titularização e, enfim, seguir adiante também com o mestrado, com o doutorado, para me aprofundar ainda mais na psicologia esportiva e posteriormente na psicologia clínica, porque eu quero ajudar ainda mais os atletas que eu entrei em contato com essa vida de atleta em si, né? Porque se tem a ideia, muitas vezes, que o atleta, ele tem uma carga que ele precisa suprir sozinho, mas não. Pode-se ter um apoio, um suporte para ajudar eles, e muitas vezes eles carregam sozinhos. Então, principalmente aqueles que estão na alta performance. E é uma ideia que é muito importante linkar com isso, que antes do atleta ao ser humano. Então, antes do atleta, antes das conquistas que ele tem,
ao ser humano com as suas emoções, ao ser humano com as suas histórias, com as suas particularidades. As fragilidades, né, também. Exatamente. Então, é algo difícil. Muitas vezes, quando a gente vê as conquistas deles, a gente não vê tudo isso. A gente não vê a história dele, o que, que ele teve que fazer para chegar até lá. Então, dar esse suporte é muito importante. E eu quero ajudar mais e mais atletas, enfim, e também as pessoas no geral, porque eu também atendo outras pessoas com outras demandas. Então, esse lado humano eu acho fantástico, de poder entrar em contato é muito interessante. E, enfim, cada vez que eu estudo mais, eu fico mais instigado a estudar e poder ajudar mais. Entendi. E para você, qual que seria, assim, o maior desafio do psicólogo esportivo? Você falou um pouquinho mais sobre essas demandas, né, dos esportistas, né, do atleta, mas e o psicólogo do esporte? Qual que é a maior, assim, o maior desafio na sua área, assim, que você vê hoje para alguém que tem interesse na área? O que que seria, assim, algum direcionamento que você daria? Hum. Vejo um grande desafio, ainda assim, é o preconceito, né? Então, eu vejo que não só na área do esporte, mas em muitas áreas. Então, eu preciso ter um mental bom. Mas o que, que é esse mental bom? Eu tenho conseguido muitas vezes sozinho, eu leio alguma coisa, e daí eu fico com um mental bom. Mas vai além em Sim. relação às suas emoções, em relação também à parte cognitiva, um treinamento cognitivo. Então, vai além que precisa de um suporte. Então eu vejo que essa relação do preconceito ainda está se caminhando para ser quebrado. Então eu vejo que está sendo quebrado, mas ainda falta mais um caminho a ser trilhado. E, enfim, é, e um direcionamento eu vejo que é estudar muito. Então é estudar. Então, se você vai ingressar é, em uma, em uma área esportiva, então você conhecer o esporte que você vai entrar, então, se você vai entrar no futebol, se você vai entrar no tênis, se você vai entrar no basquete, enfim, qualquer que seja o esporte, você saber o que está acontecendo ali, então a linguagem que os atletas usam, então como que é o dia a dia, você ter a noção de como que é o dia a dia deles, você está ali junto com eles. Então, não somente estar numa sala e você receber eles, mas ir até eles, entrar em contato. Então, se for juvenis, entrar em contato com os pais, porque os pais, eles podem ajudar e muito, porque os pais são o suporte dos atletas juvenis. Então, se for um adulto, então ajudar ele em relação às questões dele. Então, ter também um suporte com a comissão técnica. Isso é muito importante, porque o psicólogo, ele é um suporte que pode ajudar e muito. Então, que ele tem informações que pode ajudar a comissão técnica, como esse atleta pode desempenhar melhor. Então, se aquele atleta está preparado ou não para entrar no campo, entrar na quadra, entrar talvez em um tatame, se for um esporte que envolve uma luta. Entendi. E são várias fases, né, que o psicólogo passa para você chegar naquele objetivo final, né, de ter aqueles atletas com preparo psicológico, né, para desde o treino até a performance, como você falou, né. E sobre o seu trabalho, como que tem funcionado, assim, a dinâmica? Você, faz o acompanhamento com eles em grupo, mas tem algum acompanhamento individual também, provavelmente, né. Como que você concilia, assim, essa agenda? Ou você, cada um tem, assim, o seu horário, você vê mais a demanda de cada um, como que é? Bom, como a equipe que eu trabalho tem muitos atletas, então o que que eu faço? Eu faço acompanhamento dos treinos, então eu vejo eles performando. Eu já acompanhei jogos em torneios, acompanho também para ver como que eles estão jogando, porque uma coisa é treino e outra coisa é um jogo. Por quê? Envolve muitas questões um jogo, então envolve a pressão, aquela ansiedade, aquela vontade de querer ganhar, ou tem aquela questão, não, eu não quero perder, então tem muitas diferenças, então a concentração, então como que a concentração ela se relaciona com aquela partida, com aquele jogo,
Então, o que atrapalha, porque tem bloqueios internos, então tem algo externo que pode atrapalhar também. Então eu faço atividades em grupos, porque eu vejo que os atletas, com as experiências deles, eles podem ajudar também. Então, um pode compartilhar algo que achou interessante, algo que ajudou, alguma estratégia. E também eu faço um momento individual, porque cada atleta tem o seu momento individual, tem a sua particularidade, a sua dificuldade, então eu ajudo a refletir, ajudo com alguma estratégia, isso é muito interessante poder linkar. E também passo orientações para a equipe técnica. Então, como ajudar melhor os atletas, então, como poder ajudar eles em relação à performance, como também a saúde mental, porque saúde mental e alta performance, elas se relacionam sim, elas não são separadas. E outro ponto fundamental é a orientação para pais. Então, como incentivar, como ter uma influência positiva para os filhos que são atletas. E isso tem um peso, mas um peso muito grande. Pode ter algo positivo, como pode ter algo negativo. E isso vai refletir nos atletas. Entendi. Olha, agora é uma curiosidade minha, tá? Você Uhum. falando um pouquinho sobre orientação de pais também. Você percebe em algum momento, demandas relacionadas à cobrança da família? Por exemplo, eles estão ali, a criança está tendo ali um acompanhamento, né, do esporte, dos professores e tudo mais. Você vê uma certa cobrança, às vezes, excessiva da família por resultados, ou também questões assim, né? Por exemplo, eu sou mãe de menino. Uhum. E eu nunca fui, assim, uma pessoa muito envolvida com esporte, né? Quem me conhece sabe que eu não sou muito, assim, esportiva, né? Então, hoje eu, como mãe de menino, já fui até questionada: ah, e aí, o Henry vai para alguma Uhum. escolinha de futebol ou vôlei, né? O pai dele tá aí nos times de vôlei. E eu sempre falo: olha, eu vou deixar ele escolher. Tanto que eu até visitei recentemente uma escolinha, né, para ele, e uma das coisas que eu achei interessante é que eles deixam a criança decidir se elas Uhum. querem ir para o lado da aulinha de futebol, se eles querem ir para ginástica olímpica, se eles querem ir para um vôlei, para um tênis. Então, eu achei bem legal essa questão de opção de escolha. Mas essa curiosidade que eu gostaria de falar com você. Você vê essa questão da pressão dos pais para Uhum. direcionar a criança para aquele esporte, algo assim? Há casos que os pais, eles deixam livres, então, para os filhos escolherem. Não, o meu filho vai escolher, o meu filho vai decidir. E há casos que o filho sofre uma forte influência dos pais. Então, muitas vezes, o filho, ele carrega o sonho do pai. Então, não é o sonho dele próprio. Então, ele carrega aquele sonho e se torna realmente uma pressão. Então, não se torna algo tão prazeroso, mas algo para agradar o pai ou a mãe, enfim. Então, tem essa relação, sim, vai depender muito do caso. E, enfim, daí pode se tornar aquele peso de suprir aquilo. E daí, muitas vezes, dá para relacionar com o quê? Com o medo de perder. Então, não a vontade de ganhar, porque eu falo muito para eles que há a diferença da vontade de querer ganhar e do medo de querer perder. E, enfim, há essa relação. Então, no momento decisivo do jogo, aquilo se torna um peso muito grande. Então, o momento que era para se tornar algo tranquilo, divertido, então passa a ser algo com muito peso. Então, a cada erro tem um peso enorme. Então, Entendi. não se passa somente pelo erro, mas tudo por trás daquele erro. Com certeza, e tudo isso afeta, né? Tudo tem um sentido por trás disso, né? Tiago, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse alguma mensagem para psicólogos que gostariam de ingressar na área, ou também para atletas que gostariam de estar buscando um apoio psicológico para melhor performance, para melhorar a sua saúde mental. Aí você pode deixar aí um recadinho para eles. Bom, primeiro recado é para aqueles que querem ingressar na área esportiva. Eu digo que realmente vale a pena, é uma área muito interessante, é uma área que dá para realmente se apaixonar, é uma área que
dá para ficar assim maravilhado. E para os atletas, eu digo que vocês podem ter um suporte, que vocês podem ter um auxílio e que vocês não são máquinas, vocês são seres humanos que sim têm fragilidades, que vocês sim têm muitas conquistas a se conquistar, muitas potencialidades e que vocês podem sim conseguir e vocês podem sim ter um suporte e vocês podem sim ter uma ajuda. Perfeito, Thiago. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Foi ótimo a gente explorar um pouquinho mais sobre esse universo da psicologia, que é a psicologia do esporte. Foi muito bom todo esse aprendizado. Quero agradecer você que está aqui nos acompanhando e você que ficou até o final. Siga a gente nas redes sociais, se inscreva no canal, dê um like, comente aqui. Se você quer que a gente receba aqui algum psicólogo, estudante de psicologia que você gostaria de nos indicar para estar nessa cadeira que o Thiago está aqui hoje, entre em contato com a gente. As nossas redes sociais são CirelliCast, que é a rede social do podcast, o meu profissional, que é Lia Cirelli, e a gente vai deixar do Thiago também. Qual que é o seu arroba? Thiago Harupsi. Isso, seguem todo mundo lá nas redes sociais. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.